Olá pessoal, hoje nós estamos aproveitando esse visual maravilhoso da cidade de Armação dos Búzios e a gente vai discutir algo muito importante para a física, que é o movimento. Como é que a gente pode caracterizar o movimento? Para isso a gente vai aprender algumas coisas hoje. Vamos aprender sobre referencial e como caracterizamos o repouso. Venha conosco nessa aula de hoje sobre movimento. Por exemplo, o piloto deste barco. Você acha que ele está em repouso ou em movimento? E agora? Ainda analisando o piloto do barco, em repouso ou em movimento? A física tem em seus primórdios a intenção de caracterizar os fenômenos. E talvez o movimento seja um dos fenômenos mais simples ou mais perceptível pelo homem. Pessoas estão em constante movimento, animais, objetos. Então, será que seria possível caracterizar esse movimento? Dizer o que é movimento, como que esse movimento acontece, por que esse movimento acontece? Essas são algumas das principais perguntas que se faz quando se pensa em movimento. Mas antes de responder a essas perguntas, seria também interessante responder a nossa pergunta principal, seria entender o que é movimento. O que você acha que é movimento? Muitos filósofos, gregos da antiguidade, muitos séculos antes de Cristo, fizeram algumas contribuições para descrever o que era movimento, mas somente Galileu conseguiu, de forma mais explicativa, determinar o que era movimento. A sua questão fundamental era o movimento da Terra ou o movimento do Sol. Quem é que você acha que se move? É a Terra que gira ao redor do Sol ou é o Sol que gira ao redor da Terra? Então a questão principal de Galileu era essa. Ele queria explicar que era a Terra que se movia ao redor do Sol e não o Sol que se movia ao redor da Terra. Esse era um problema sério porque a igreja, dominante das ideias naquela época, não permitia que uma ideologia dessa pudesse se propagar. Essa ideia não foi muito aceita, na verdade, naquela época. E a gente até sabe por quê, Hoje, quando a gente acorda, por uma observação simples, quando a gente levanta pela manhã às 6 horas da manhã, você olha para o céu, ou quem acorda às 6 horas da manhã olha para o céu e vê o sol nascendo a leste. Quando a gente está por volta de meio-dia, você encontra o sol em cima das nossas cabeças. E quando dá 6 horas da tarde, mais ou menos, 7 horas, você vê o sol se pondo. Por essas observações simples, você diria que a Terra que gira ao redor do Sol é o Sol que gira ao redor da Terra. É uma questão um pouco difícil, Galileu teve algumas observações além de Terra e Sol. Galileu usou outras coisas para descrever o movimento da Terra e Sol, que não foi somente os dois, somente a Terra e somente o Sol. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que Galileu explicou naquela época e que vigora até hoje? Vamos lá? Para analisar o movimento de uma criança que se balança num brinquedo da praça, precisamos determinar um referencial, que nesse caso será o poste do balanço. E é a partir dele que faremos análise quanto ao movimento da criança. Então podemos perceber que para cada instante que passa, a posição da criança é diferente. Isso nos indica que para este referencial a criança está em movimento. Utilizaremos uma bola para representar o Sol, uma bolinha para representar a Terra, uma taxinha para representar uma pessoa na superfície da Terra e um referencial qualquer. Primeiramente, se o Sol estiver em movimento, para percebermos o dia e a noite, isso é o que deveria acontecer. Já para que a Terra esteja em movimento e nós percebamos o dia e a noite,
é necessário que a Terra tenha dois tipos de movimento, o de translação e o de rotação. Então, à medida que ela translada, ela também rotaciona. Se adotarmos o referencial externo ao Sol e à Terra, perceberemos que a Terra está em movimento e o Sol está em repouso em relação a este referencial. Como vimos no exemplo, para dizermos se um corpo está em movimento, precisamos adotar um ponto referencial e é a partir desse ponto de referência é que a gente vai fazer a nossa análise. Se o corpo muda de posição em relação a esse referencial, dizemos que ele está em movimento. Se ele não muda de posição, dizemos que ele está em repouso. Assim podemos dizer agora você já tem condição de responder aquela pergunta que a gente fez no início dessa aula, sobre o barco, você lembra? Ele está em movimento ou está em repouso? Né? Enquanto você pensa um pouquinho aí em como responder essa pergunta, vamos expandir um pouquinho do nosso conhecimento sobre movimento. Será que existe alguma grandeza que mensure, né, que dê valor ao movimento? Existe alguma grandeza para medir o movimento? Então, o que você acha? Tem ou não tem? Se um carro está na posição A, que vale 15 km, e depois de um movimento em linha reta, ele chega numa posição B de valor 22 km, o espaço percorrido ou o deslocamento deste carro pode ser calculado subtraindo a posição inicial da posição final, que neste caso vale 7 km. Se você considerou que o piloto do barco estava em repouso quando você considerou o barco como ponto de referência, você está certo. Agora, se você considerou que o piloto estava em movimento quando você considerou, por exemplo, um ponto qualquer no mar ou então as rochas que estavam ali perto, você também está certo. Agora, se a sua resposta foi que é impossível responder a essa pergunta se não adotarmos nenhum ponto de referência, acredite, você também está certo. Toda vez que a gente quiser determinar o movimento de um objeto, a gente precisa primeiro determinar o que a gente chama de ponto de referência. Se não tiver um ponto de referência, os objetos eles não podem ter movimentos determinados. E como a gente viu, o movimento é deslocar-se, é mudar de posição em relação a um referencial. Ok? Nessa aula de hoje, você aprendeu sobre movimento, né? Conseguiu caracterizar o que é movimento, ou seja, você aprendeu sobre os estados de movimento. Nessa aula de hoje foi o repouso e o movimento. A gente já consegue determinar quando um objeto está em repouso e quando um objeto está em movimento. A gente também aprendeu o que é posição, a gente aprendeu o que é ponto de referência e a gente já sabe até calcular o deslocamento. Parabéns, você está evoluindo bastante na física, né? Eu vou deixar uma pergunta para você responder para a nossa próxima aula. Vamos supor que você pegue um avião, né? E aí o avião decolou, o avião está voando, você está lá no alto, dentro do avião, mas todas as janelas desse avião estão fechadas, você não consegue enxergar do que está fora. E aí você adormece, né? Você dorme. Depois de algum tempo,
você acorda. Você sabe dizer se o avião já pousou ou se ainda ele está voando? Então, pensa um pouquinho nisso e vamos tentar responder para a nossa próxima aula. Pessoal, eu sou o professor Diogo Machado e nós estamos juntos nessas suas descobertas, ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!